Olá, Vivêncio Cerrado, formado em Biologia, médico veterinário, foi secretário em Araguaína, vereador, presidente da Câmara por 3 vezes, chegou a ser um dos mais votados da cidade em 2018, não conseguiu a vaga. E agora está aqui representando o norte do estado de Araguaína. Quem está de frente comigo hoje, direto do gabinete dele da Assembleia, é ele, Marcos Marcelo. Oi, Marcos, tudo bom? Obrigado, Maju. Tudo bom? Tudo bem. Uma alegria participar, desse quadro contigo. Uma admiração que eu tenho pelo seu trabalho. E chegando nesta casa, e tendo a oportunidade, a primeira entrevista ser para você. Obrigada. E eu quero começar com o fato que mais chama atenção sobre você. Eu estava estudando sua vida, sua biografia e descobri que você tem 20 anos na carreira de professor efetivo, uma ligação assim, natural com a educação. E eu queria começar falando sobre isso. Quem é esse Marcos Marcelo da educação? Mais de 20 anos. Na verdade, eu sou daquele concurso de 99 e fui efetivado em 2000. E de lá para cá a gente tem uma vida dedicada, claro, que a partir do momento que nós tivemos a escolha de estar na condição de representante da população, a gente tem estado licenciado para exercer o cargo, os cargos eletivos. Sim. Mas a minha vida toda foi na educação, do chão da sala de aula. Às vezes muitas pessoas não conhecem, Trabalhei em Araguaína, em 3 escolas da rede estadual, inclusive uma delas fui coordenador, fui diretor da escola. Então a gente tem uma dedicação e é o início da nossa trajetória, sem sombra de dúvidas, como professor na educação. Então é o Marcos Marcelo que chegou, que veio do Nordeste, eu sou pernambucano, e que escolhi Araguaína para construir a minha vida. E ali comecei a trabalhar, comecei a fazer o curso de medicina veterinária, que eu já fiz o curso, formei em biologia em Pernambuco. Quando cheguei aqui, comecei a fazer o curso de medicina veterinária, e nesse trabalho que a gente começou a desenvolver na área da educação, a gente começou também ter algum destaque no curso de veterinária. Por exemplo, eu fui presidente do centro acadêmico e a gente começou a desenvolver essa liderança, até porque, Maju, sempre acreditei na política como uma ferramenta de transformar a vida das pessoas. Sim. Então, o professor Marcos, como muitos me conhecem lá, os que foram meus alunos, que até hoje tem um apoio grande dos que foram meus alunos, que me conhecem, começou lá, na educação. E aí as coisas aconteceram quando a gente passa num concurso que vai começando a criar raízes, e aí as coisas foram acontecendo. Deputado Marcos, você está na Comissão de Educação, que é uma das mais importantes, já esteve lá na SEDUC com o secretário Fábio, tratando de questões salariais. A gente pode esperar esse professor Marcos Marcelo em ação aqui como deputado também? Sem sombra de dúvida. Evidentemente que a gente tem várias pautas, mas eu não poderia dizer que a educação é uma das principais pautas que a gente defende, até porque eu sou professor de carreira e sinto a dor dos colegas professores. Recentemente eu conversando, por exemplo, com colegas que entraram no concurso que eu entrei, que ainda o salário ali está em torno de 5 mil. Então, sem desmerecer nenhuma das outras categorias, bom deixar bem claro aqui, acho que todo mundo merece ter um salário digno, um salário bom, mas nós tivemos categorias que avançaram bastante durante esses anos e a educação, infelizmente, ficou para trás. Então aqui eu chego na Assembleia, sim, para a gente levar em pauta essa discussão da remuneração do professor. Já estive com o secretário, achei, e aqui quero até falar, achei ele muito aberto a essa discussão. Tocantins, por exemplo, o piso dos professores contratados não está adequado ao piso nacional, e essa adequação ela vai acontecer. E eu tenho já colocado como principal propositura nesse momento, apresentei ao secretário, apresentei ao governador pessoalmente. Ontem tive a oportunidade, tive uma audiência com o governador, onde eu levei algumas pautas, e uma das pautas que eu levei foi essa da remuneração, e achei o governador muito sensível para que nesse momento, pelo menos, consiga atender até mais do que um pouco o piso do que está sendo discutido. Então você pode ter certeza que nós vamos trabalhar muito firmemente nisso. Marcos, a educação não só do Estado, mas principalmente dos municípios, tem muitos desafios. Ontem nós fizemos uma matéria na qual a gente mostrou que lá em Arraias, no Quilombo,
as crianças estão tendo aula embaixo do pé de manga porque tem uma estrutura defasada, não cabe todo mundo na sala de aula. Então, assim, nos interiores do Tocantins tem uma educação muito carente ainda. Eu participei recentemente do evento da Undime, né, que é representado pela presidente Francinete, Sim. que vem fazendo um grande trabalho, que é a representação dos secretários municipais. E, inclusive, foi colocado um release, a nossa assessoria encaminhou, Sim. que a minha fala lá eu coloquei que nós precisamos defender a educação municipalista. E eu coloquei isso com propriedade, por quê? Porque os municípios, principalmente os pequenos, eles precisam da mão, do apoio, da extensão dessa mão do poder estadual para que a gente possa alcançar as crianças com a educação de qualidade que elas merecem. Então nós sabemos que tem muitos municípios que as escolas estão longe da realidade que nós gostaríamos. Então nós precisamos trabalhar com essa visão de não só atender os grandes centros, mas chegar nos municípios pequenos, chegar exatamente na zona rural, na aldeia indígena, para que a gente possa de fato trabalhar uma educação de qualidade na base. Então eu fiz essa defesa e essa sensibilidade eu tenho para que a gente possa ajudar os secretários de educação, ajudar os municípios a levar uma educação de qualidade às nossas crianças. Importante esse posicionamento. Saindo da educação, quero falar sobre Araguaína, capital do Boi Gordo, cidade que eu adoro. Um abraço aí para a população de Araguaína. Você renunciou ao cargo de vice-prefeito, né? Muita experiência lá na Câmara. Eu quero saber aqui na Assembleia, qual vai ser a representatividade que você vai trazer de Araguaína para o plenário? A experiência nossa de 8 anos bem trabalhados como vereador da cidade de Araguaína, né? Nesses 8 anos, 3 vezes presidente da Câmara, então isso nos deu uma maturidade muito grande. E eu quero, claro, aqui a gente num constante aprendizado, chego nessa casa com muita humildade, mas a experiência de Araguaína para que a gente possa, de fato, fazer do nosso mandato um instrumento para cuidar das pessoas, para atender as demandas da nossa gente. Essa é a nossa preocupação. Quando eu reúno, Maju, com a nossa equipe de trabalho, eu digo, gente, eu não estou preocupado com quantidade de proposituras. Né? Eu falava muito isso na época minha de vereador, de presidente da Câmara. A propositura da troca de lâmpada, do tapa-buraco, não que não seja válida, eu reconheço que tudo é válido, principalmente quando o líder da ponta ele pede, mas a gente te fala na qualidade da propositura que venha de fato fazer a diferença na vida das pessoas. É esse o meu olhar e o que eu tenho dito para a equipe nossa que nos acompanha, vamos ter esse olhar. O olhar para que a gente possa defender a saúde de qualidade, com boas pautas, a educação de qualidade, trabalhar o lado social do nosso estado, tem muita gente precisando, muita gente mesmo, trabalhar em infraestrutura. Então nós precisamos ter pautas importantes e que o resultado dessas pautas, elas venham fazer a diferença na vida das pessoas. Deputado, qual o maior gargalo de Araguaína hoje? Olha, o Araguaína, nós avançamos muito ao longo desses últimos 10 anos. Eu me orgulho muito de ter feito parte, desde o início, de um planejamento de gestão que transformou e mudou a cidade de Araguaína. Mas, como toda grande cidade, nós temos problemas a serem encarados e a serem enfrentados. Nós temos ainda muitos bairros a ser pavimentados. A questão desse combate da fome, de pessoas que precisam, que moram nos bairros mais periféricos. Sim. Nós temos que avançar ainda na discussão habitacional. Muita gente que entende, a Araguaína foi bem beneficiada, mas a Araguaína tem ainda um déficit muito grande habitacional. Nós temos que avançar, né, e temos avançados na área da saúde, mas a gente sabe que sempre é uma pauta que é recorrente. Então são muitos os gargalos. Agora, a gente precisa falar que ao longo desses 10 anos a Araguaína melhorou muito. Vem de uma gestão, de um planejamento, e eu lembro que logo no começo do então prefeito Ronaldo Dimas, lá em 2013, ele dizia: o planejamento nosso é um planejamento para os próximos 20 anos. Ninguém transforma a realidade de uma cidade da noite para o dia. E isso vem acontecendo. Acho que as pessoas reconhecem os avanços que nós tivemos, as obras estruturantes, a recuperação da malha asfáltica da cidade, o avanço que tivemos na habitação, na educação. E eu falo que a educação do município de Araguaína ela é referência no Brasil. A gente tem uma das melhores médias, as escolas e creches com uma estrutura adequada, entendeu? Bons profissionais, a valorização desses profissionais. Então nós avançamos muito. E eu tenho convicção que a população ela reconhece esses avanços.
Deputado Marcos, como é que está a sua relação com o prefeito Wagner, agora depois que você renunciou, que está aqui? Vocês são aliados, foram eleitos juntos, mas como é que está a relação política agora? Não, relação com o prefeito Wagner boa, né? A gente sempre trabalhou juntos, desde a época, e o presidente da Câmara, o Wagner, secretário-chefe de gabinete do Ronaldo, então a gente sempre trabalhou, relação boa. Evidentemente que agora, com a minha renúncia, eu vivo um momento diferente, com um foco diferente, entre aspas, porque eu sou um deputado do Tocantins, mas eu não posso negar um deputado que sai da cidade de Araguaína e pode ter certeza que a nossa atuação ela vai ser uma atuação muito firme para ajudar Araguaína e região. Então a relação nossa continua boa, continua a mesma, e o nosso empenho e intuito é trabalhar para que a gente possa dar a resposta que as pessoas esperam da gente. De 0 a 10, uma nota para a gestão do prefeito Wagner Araguaína? É bem avaliado, o Wagner deu continuidade a tudo que foi planejado, vem trabalhando, tem sido um prefeito popular, entendeu? Caminha a cidade, conhece as demandas da nossa cidade, então o prefeito Wagner é muito bem avaliado. Que bom. Qual o seu posicionamento com relação ao Palácio Araguaia e governo Vanderlei? Você é da base, Marcos? Olha, eu falo sempre o seguinte, eu nunca fui adepto a essa questão de base, de oposição, eu sempre coloquei, inclusive lá em Araguaína eu pontuava muito isso. Às vezes por opção, por questão de questões políticas e questões pessoais. Não. Eu acho que o intuito nosso da representatividade política é a gente ter a noção de que a política ela acaba no dia da eleição. E que a gente tem um propósito, trabalhar para contribuir com o nosso Estado. O nosso mandato tem que ser um exercício. Então a minha relação, claro, que eu fui eleito no palanque de oposição, mas o meu posicionamento aqui na Assembleia vai ser um posicionamento muito firme, mas de contribuir de forma objetiva e, claro, no entendimento daquilo que eu entender que é bom para o Estado, que é bom para a gente apoiar, nós vamos estar apoiando sem problema nenhum. Deputado Marcos, você apresentou um projeto que eu achei muito interessante, quero parabenizá-lo, agora no mês da mulher. Eu queria que você falasse para a população do Tocantins qual é o seu compromisso com essa pauta da representação feminina. Olha, pode ter certeza que é grande o compromisso nosso. Eu falei agora há pouco que admiro o seu trabalho pela sensibilidade. Nós precisamos ter essa sensibilidade com pautas importantes. Verdade. E essas pautas que a gente trata, por exemplo, pautas das minorias, essa discussão da mulher, a gente vive isso no dia a dia, não tem mais lógica. Por exemplo, eu apresentei o projeto aqui do Auxílio Ampara, que é para assistir exatamente as crianças, infelizmente, que perdem as suas mães vítimas do feminicídio. Agora, recentemente, aqui em Palmas, mais um caso, né, que virou notícia triste. Então, o poder público ele tem que estar, sim, pautado em trabalhar essas diferenças. Não cabe mais essa desigualdade, muitas vezes, de tratamento das mulheres para com os homens. Ainda tem muito questionamento, inclusive, das questões salarial. A mulher ela vai estar onde ela quiser estar. E nós precisamos respeitar isso. Então, pode ter certeza que o que depender do deputado Marcos Marcelo, a gente vai trabalhar para que essas políticas públicas elas aconteçam. Esse projeto é muito importante porque você falou do caso da Priscila, a moradora da Ureni 13, que no final de semana foi vítima de feminicídio e morta, Marcos. Até me emocionou falar, na frente dos 2 filhos de 2 e 3 anos. Então, aí, órfãos do feminicídio, que são, no caso, os alvos do seu projeto aí, desse auxílio. Então, não tem como a gente falar em atuação política sem ligar essa atuação à resolução de problemas como o feminicídio e pautas tão importantes. Não dá para deputados estarem no plenário só falando de política, só fazendo política e esquecendo o seu papel, que é de realmente apresentar soluções para resolver os problemas, né? Ju, essa talvez é a nossa maior missão, entendeu? Eu não quero ser um deputado para ser mais um deputado. Isso. Não é isso. Então eu quero apresentar pautas que de fato a gente possa fazer a diferença. Você se emocionou falar das crianças, imagina a vida dessas crianças hoje. E o poder público ele tem que ter a sensibilidade de cuidar. Então de dar atenção, da gente buscar essas crianças e dar pelo menos um mínimo de dignidade a ela que perdeu a mãe e que não tem o pai. Sim. Entendeu? Então seja quem for que cuidar dessas crianças, que for ser o tutor dessas crianças, ela ter o mínimo. Então eu entendo. E aqui é importante a gente falar que a minha condição de deputado, né, de representante da população é apresentar essas pautas. Sim. E é claro que a gente precisa também dessa sensibilidade do executivo para que essas pautas, elas de fato virem realidades e que
o poder público possa sim contribuir, ajudar a cuidar das pessoas. Você é médico veterinário e tem uma causa que eu já estou sabendo também, que é uma das suas atuações, que o Ministério Público tem batido muito, porque tem sido um problema em Palmas, por exemplo, que é a causa animal. Você já pensou em algum projeto? O que você tem pensado sobre essa questão que ainda está muito aberta no Tocantins? Ainda faltam muitas iniciativas para trabalhar e resolver a questão da causa animal. E olha que só não está pior, porque nós temos ONGs e associações que têm abraçado essas causas. Verdade. E os grandes centros têm sido os grandes exemplos. Lá em Araguaína, na condição, por exemplo, de vereador, eu apresentei. Hoje nós temos o Centro de Castração, que funciona na cidade de Araguaína, é projeto de autoria nossa. Entendeu? E também a lei que cria a Clínica Veterinária Municipal também é de projeto nosso. Lá nós temos trabalhado muito firmemente com ONGs e associações. Só que, Major, a demanda ela é muito grande. Então nós precisamos do empenho de todo o poder público. Agora, essa semana, para você ter uma ideia, eu apresentei hoje, inclusive hoje, né, como foi que nós colocamos o banco de ração. Banco de ração? Sim, para um projeto de lei que eu encaminho, um anteprojeto ao governo do estado, para que a gente possa instituir no estado de Tocantins um banco de ração, para que esse banco, através do poder público, a gente possa ajudar exatamente as ONGs, as associações e as pessoas que fazem esse trabalho de defesa do animal de forma voluntária. Então a gente precisa pensar nisso. Eu tenho trabalhado, tenho uma sintonia lá partindo de Araguaína e aqui na Assembleia eu quero levar essa bandeira, até porque sou médico veterinário. Sim. E a gente quer aproveitar essa condição para que a gente possa ter políticas para cuidar dos nossos animais. Muito bom. Marcos, vamos falar um pouquinho de política? 2024 está já batendo na porta, já há algumas movimentações de bastidores, embora esteja muito cedo ainda. E eu quero saber de Araguaína. Wagner é o seu candidato à reeleição para 2024? Não, Wagner, a gente faz política de grupo. Claro que cada eleição ela tem uma história, Major. Né? Assim como eu construí, por exemplo, a minha condição de vice, com o prefeito Wagner, com os espaços que foram conversados, planejados, nós planejamos o futuro, inclusive que me permitiu chegar aqui na Assembleia. Nós vamos ter um momento oportuno, que a gente ainda está um pouco, tá cedo, um momento oportuno para sentar e conversar sobre o planejamento do futuro. Mas o Wagner é um companheiro e pode ter certeza que o que depender da gente para que a gente possa contribuir na discussão da recondução dele, nós vamos estar abertos a isso. Como é que está o seu relacionamento com o Dimas? Acabou a eleição, eu sei, mas ele não deixa de ser um líder, né, do PL, do seu partido, vocês fazem política em grupo. Como é que você vê hoje os rumos políticos do Dimas? Não, eu vejo o Dimas é um grande líder, né, e demonstrou por onde ele passou, né? A história do Dimas fala por ele mesmo, presidente da Federação de Indústria e Comércio, um grande deputado federal, prefeito da cidade de Araguaína e que transformou a cidade. E assim, a política ela é feita de momentos. Nesse momento, o Dimas está cuidando das coisas deles, a minha relação com ele continua a mesma, é um grande amigo e com certeza o Dimas ainda tem muita idade e eu não tenho dúvidas que irá ainda contribuir muito com o estado do Tocantins. Bacana, é isso. Marcos, acho que é isso, são esses assuntos que eu queria conversar com você, parabenizar você pela sua atuação, dizer que a população do Tocantins espera cada vez mais que os deputados aqui saiam da bolha política e enxerguem todos os problemas que estão espalhados por esse estado. Eu, como jornalista, estou aqui, estou no pé, estou observando, estou sempre buscando pautar isso e dizer para você que o espaço está aberto para as suas considerações, algo que você queira falar. Mas eu quero dizer que, primeiro, agradecer mais uma vez o espaço, dizer que o nosso gabinete é um gabinete aberto, e aberto para receber as pessoas, aberto para as sugestões. Eu venho com o objetivo de trabalhar muito firme para que a gente possa fazer a diferença no nosso estado, com bandeiras, claro que a gente vai debater e discutir todos os problemas da sociedade, mas com a convicção da defesa da educação de qualidade, da valorização do profissional, da causa animal, a pauta da inclusão que a gente tem trabalhado com muita firmeza, que tem dado um resultado. Não sei se você sabe, em Araguaína, juntamente com a Associação Mundo Autista, eu sou autor, né, junto com o Executivo Municipal, da Clínica Escola Mundo Autista. Inclusive apresentei agora também um projeto ao governo do estado para que a gente possa pensar
nos moldes como funciona, por exemplo, lá na cidade de Araguaína, a possibilidade de abrir mais clínicas para autistas em outros municípios do estado. Então, essa pauta da inclusão ela é muito importante. Então, eu chego com essa vontade de trabalhar. Dizer a quem nos assiste, nos acompanha, que nós queremos ser um instrumento de transformação da sociedade do Tocantins, mas para transformar para melhor, e que pode contar conosco, pode contar com o nosso gabinete, que a gente está aqui para isso, para trabalhar e com muita fé em Deus, ao final do nosso mandato, que perceber que as pessoas entenderam a nossa mensagem e, acima de tudo, a nossa atuação ela trouxe resultado para o Tocantins. Muito bem. É isso que nós queremos. Obrigado, deputado. Obrigado. Você que nos acompanha, curta, compartilhe essa entrevista para você entender e saber o que os deputados do Tocantins estão fazendo, estão pensando, o que eles estão de fato apresentando e defendendo. Obrigado pela sua companhia. Semana que vem tem mais papo direto e reto comigo aqui. E você já sabe, aqui, antes de ser notícia, tem que ser verdade. Até a próxima!